A graça e a paz do Senhor Jesus. Nesse momento eu gostaria de convidar você para meditar um pouco na palavra de Deus, essa palavra que é poderosa, que faz maravilhas em nossa vida. E neste momento eu gostaria de convidar você para meditar sobre algo que talvez você esteja vivendo esses dias, que é sobre fardos pesados. Não é? A palavra do Senhor nos diz que Jesus é aquele que alivia o nosso fardo. E isto é verdade, e nós não podemos esquecer de que Jesus realmente ele tira o fardo pesado e nos dá um fardo leve. Mas também eu gostaria de falar com você sobre a nossa responsabilidade nesta caminhada junto com o nosso irmão. E a palavra do Senhor nos diz em Gálatas capítulo 6, verso 2, diz o seguinte: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Sabe, irmãos, nós temos a ligeira tendência de anunciar de que Jesus é aquele que tira o nosso fardo, que alivia o nosso fardo, que se as pessoas estiverem com um fardo pesado, elas podem procurar Jesus e Ele vai estar sempre de braços abertos para trocar o fardo que está pesado em um fardo leve. Essa verdade, ela precisa realmente anunciar e temos que falar dela, sim, sem nenhuma dúvida. Esta é a verdade, Ele é esse Deus, Ele é este Senhor que realmente Ele tira o fardo pesado e nos dá um fardo leve. Mas nós não podemos esquecer também, irmãos, de que nós temos responsabilidade nessa jornada, nessa caminhada junto com os nossos irmãos. Nós não podemos esquecer de que nós temos este compromisso junto uns com os outros. É por isso que a palavra do Senhor diz: levai as cargas uns dos outros. E aí a pergunta para mim e para você é que será que nós temos à disposição ou estamos dispostos a carregar o fardo do nosso irmão? Geralmente nós pregamos a palavra do Senhor e apontamos para Jesus, e tem que ser feito isso, mas não podemos fugir da responsabilidade que temos de carregar os fardos uns dos outros, como diz a palavra do Senhor. Por isso, se nós queremos viver em uma comunidade sadia, nós precisamos entender que temos responsabilidade uns com os outros. Se o nosso irmão está passando por alguma situação, se o fardo está pesado para alguém, nós temos a responsabilidade de estender as mãos, de ajudar o nosso irmão neste momento. Por isso, nesta manhã, neste momento em que você nos escuta, neste momento em que você nos assiste, você e eu precisamos entender esta verdade para esses dias. Os fardos talvez estejam pesados, tanto seu talvez, ou também do seu irmão, do seu lado, e você e eu precisamos ter a sensibilidade e a percepção de que nós precisamos fazer a diferença nesses dias. E a diferença nesses dias é entender que eu preciso ajudar o meu irmão e o meu irmão precisa me ajudar. Caso isso não aconteça, nós vamos viver uma indiferença. Precisamos entender que as pessoas do nosso lado, elas precisam de ajuda. E talvez você seja essa pessoa hoje que precisa de ajuda, mas também talvez seja o seu irmão que precisa de ajuda. E você não pode viver na indiferença de não observar essa verdade. Você precisa entender e você precisa viver a prática da lei de Cristo, que é carregar os fardos uns dos outros. Essa verdade precisa vir à tona esses dias em nossa mente. Cristo, Ele é aquele, sim, como diz a sua palavra, em Mateus capítulo 11, verso 28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esta verdade a respeito de Jesus, ela se aplica em todo o tempo, mas não podemos esquecer que também temos a responsabilidade de carregar os fardos uns dos outros, como diz o texto que nós lemos: levai as cargas uns dos outros. Então, irmão, não esqueça da sua responsabilidade. Você tem responsabilidade sobre a vida do teu irmão. Você tem responsabilidade sobre aquele que está do teu lado. Você precisa, eu preciso, nós precisamos ter essa percepção para que não venhamos deixar o nosso irmão perecer, caso o fardo dele esteja muito pesado. Você tem a missão
de dividir o fardo. Você tem a missão de ajudar, de estender as mãos para que assim a caminhada se torne mais leve para o nosso irmão e até para você na hora que você precisar. Então, nós precisamos cumprir a lei de Cristo. E cumprir a lei de Cristo é exatamente isso: carregar os fardos uns dos outros. Assim a palavra do Senhor também diz em Romanos, capítulo 15, verso 1, diz: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Então, o apóstolo Paulo diz, olha, devemos suportar, devemos dar suporte às pessoas que estão do nosso lado. Devemos ser alguém, devemos ser a mão amiga, o braço amigo, aquele que estende as mãos na hora da aflição. E você e eu precisamos praticar esta verdade nesses dias. Ser a mão amiga, ser aquele que vai estender as mãos, que vai estender o lombo, o braço para ajudar na caminhada junto com o irmão. Se você não está vivendo isso, talvez você esteja longe de viver a lei de Cristo. A lei de Cristo é viver esta verdade, é carregar os fardos uns dos outros. Por isso, você e eu precisamos perceber isso e viver isso nesses dias. Sabe, talvez o teu irmão que está do teu lado, aquele mais próximo de você, está passando por um momento de aflição onde o fardo está pesado e você não tem feito nada. Talvez você apenas olhe e diga, rapaz, aquela pessoa vai com um fardo realmente pesado. Mas não adianta apenas identificar o fardo pesado. É preciso tomar uma postura, é preciso ser a mão amiga, é preciso estender as mãos no momento da aflição, seja espiritual, seja física, seja qual for a situação. Eu e você precisamos ser um irmão de fato nesses dias. Aqueles que estendem as mãos, aqueles que fazem a diferença para ajudar aquele que está passando por dificuldades nesses dias. Os fardos têm que ser divididos. Assim cumpriremos a lei de Cristo. Por isso, não devemos deixar de ajudar a quem está passando por necessidade. Não devemos deixar de ajudar aqueles que estão em nossa volta. Eclesiastes capítulo 4, verso 9 e 12, você vai encontrar essa verdade da palavra do Senhor que nos ensina algo que às vezes esquecemos disso, querido. Mas a Eclesiastes traz essa verdade para nós hoje, nesse momento, para que venhamos ter a percepção de que nós precisamos estar juntos para manter a caminhada saudável. Eclesiastes capítulo 4, verso 9 a 12 diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que se estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Então, irmãos, a palavra do Senhor nos orienta e nos diz o quão é verdadeiro e quão é bom, né, quando nós estamos em unidade, juntos, né, sendo o braço amigo. E como ele diz aqui, um cordão de 3 dobras fica mais difícil de se quebrar. Às vezes o fardo está pesado do nosso irmão. Às vezes o fardo está tão pesado, tão sobrecarregado e nós ficamos apenas vivendo a indiferença, olhando a vida passar, olhando as pessoas sofrerem e não tomamos uma postura de fazer o que a palavra do Senhor nos diz, que é carregar os fardos uns dos outros. Por isso, a palavra do Senhor diz, é melhor que seja 2 do que 1. É melhor que estejamos juntos para dividir o fardo, para esse fardo não ser tão pesado nesses dias. Você precisa se aproximar de alguém, você precisa ser a mão amiga de alguém, você precisa ser o braço amigo de alguém nesses dias, porque a lei de Cristo é cumprida quando entendemos que precisamos carregar os fardos uns dos outros. Então, não adianta dizermos apenas de palavras, argumentar, se não vivermos isso nesses dias, porque só cumpriremos a lei de Cristo quando nós tomarmos a postura de carregar os fardos dos nossos irmãos. O fardo do meu irmão precisa ser percebido por mim. Eu preciso estender as mãos para o meu irmão.
O meu irmão precisa estender as mãos para mim. Você precisa estender as mãos para o seu irmão. O seu irmão precisa estender as mãos para você. Às vezes o fardo de um está pesado em uma área, às vezes o fardo do outro está pesado em outra área, e nós precisamos ter a percepção. E juntos, nessa mesma caminhada, nessa mesma comunidade cristã de irmãos, nós vamos chegar no mesmo objetivo. E o nosso objetivo é o céu. E se o nosso objetivo é o céu, nós não podemos dar passos largos enquanto o nosso irmão está lá atrás, carregando um fardo pesado, e nós a vento e poupa, deixando nosso irmão para trás. Essa não é a lei de Cristo. Nós precisamos viver a lei de Cristo, e viver a lei de Cristo é perceber o fardo do meu irmão, é perceber o fardo do meu irmão, e assim me dispor também a ajudar nessa caminhada, porque o nosso alvo é chegar ao céu, e nós queremos chegar juntos, e chegando juntos, e para chegar juntos, nós precisamos dividir os fardos. Por isso, você que quer cumprir a lei de Cristo, precisa entender que é necessário carregar os fardos uns dos outros. E sabe qual é a lei de Cristo? A lei de Cristo é essa que está registrada na palavra do Senhor em Marcos 12:31, diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. A lei de Cristo é exatamente isso, que eu ame o meu irmão como eu me amo. Você precisa amar o seu irmão como você se ama. Essa é a lei de Cristo. E Cristo ainda vai mais profundo nesta verdade. A lei de Cristo, ela é mais profunda do que essa verdade, quando ele diz o seguinte: novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. O nosso termômetro de medição do nosso amor para com o irmão, para com as pessoas à nossa volta, não é mais o meu amor por mim mesmo, mas é o amor de Cristo por mim. E eu preciso estender as mãos para o meu irmão quando ele está com fardo pesado. Assim como Cristo me amou, eu preciso também amar o meu irmão. E assim estender as mãos, e assim andar de mão dadas com o meu irmão, para que possamos chegar, porque o nosso objetivo, o nosso alvo é o mesmo. O nosso alvo é o céu. Então, por que não estender as mãos? Por que não estar junto do meu irmão para essa jornada? Por isso, assim como Cristo me amou, eu devo amar o meu irmão. Assim como Cristo deixou o exemplo e se entregou por mim, eu preciso também estender as mãos para dar suporte ao meu irmão. Então, se nós não estamos vivendo essa verdade, nós precisamos repensar nossa vida como filhos de Deus, como servos do Senhor Jesus, como aquele que Jesus amou. Nós precisamos perceber que também precisamos amar o nosso irmão. Caso contrário, nós vamos viver apenas uma religiosidade, vamos apenas viver algo da boca para fora. E aí Jesus conta uma parábola para nós lá em Lucas 10, versos 30 e 34. Você vai encontrar a parábola do bom samaritano, onde os religiosos passam, vê as necessidades, vê o fardo do irmão pesado, mas eles passam a largo da situação. E quando chega um bom samaritano, percebe a situação daquele homem, estende as mãos e divide o fardo e ajuda a carregar o fardo daquele irmão. Sabe, se nós não olharmos para a lei de Cristo, se nós não vivermos a lei de Cristo, viveremos uma religiosidade. E a religiosidade deixa o irmão sofrer. A religiosidade olha para a necessidade do outro e passa de longe. Por isso, irmão, nessa hora, nesse momento, reflita sobre a sua própria vida. Você tem vivido como alguém que realmente faz parte da irmandade em Cristo Jesus? Será que você realmente tem vivido esta verdade nesses dias? A palavra do Senhor nos diz que temos que carregar os fardos uns dos outros, e essa verdade precisa ser aplicada na minha e na tua vida. Por isso, o Senhor Jesus, Ele nos orienta, e Paulo nos diz no texto que nós acabamos de ler, em Gálatas 6, verso 2, diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Se eu não estiver
carregando o fardo ou ajudando a carregar o fardo do meu irmão, tem alguma coisa errada, não no meu irmão, mas em mim. Se eu não estou tendo a percepção que o meu irmão precisa de ajuda, tem alguma coisa errada em mim. Então eu preciso viver esta verdade. Você precisa viver essa verdade. A verdade de que só cumpriremos a lei de Cristo quando percebermos e tomarmos a iniciativa de que o nosso irmão está com fardo pesado. Eu posso fazer alguma coisa por isso. Eu posso fazer alguma coisa por ele. Eu posso estender as mãos para o meu irmão. Eu posso fazer algo em relação a isso. O meu irmão não precisa da religiosidade. Precisa de alguém que seja imitador de Cristo. Precisa de alguém que seja esse imitador. Como diz a palavra do Senhor, né? Em João 13:15, Jesus diz o seguinte: porque eu vos deixei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. A verdade é que Jesus é o nosso exemplo. Jesus, ele estendeu as mãos para o cansado. Jesus carregou o fardo do sobrecarregado. E assim, eu e você precisamos nesses dias, nesta última hora, ser irmãos de fato. Irmãos que têm a percepção do fardo do outro e se dispõem a carregar junto. E se dispõem a estar junto nessa jornada. Não podemos agradar a Cristo, não podemos cumprir a lei de Cristo se não vivermos esta verdade nesses dias. Só cumpriremos a lei de Cristo a partir do momento que carregarmos os fardos uns dos outros. Que o Espírito Santo do Senhor nesse dia possa iluminar o meu coração e a minha mente para essa verdade. Que o Espírito Santo do Senhor possa trazer a clareza dessa palavra ao teu coração, de maneira que venhamos a viver a lei de Cristo, olhando para o meu irmão e estendendo as mãos para ele, sabendo de que estamos andando no mesmo caminho para o mesmo objetivo. Não podemos ir à frente enquanto o meu irmão está sobrecarregado atrás. Precisamos ser o ombro amigo, a mão amiga, estender as mãos para o meu irmão, estender as mãos para os nossos irmãos e assim chegar juntos na morada celestial. Por isso, irmão, você e eu, se queremos viver a lei de Cristo, carregue o fardo do teu irmão, daquele que está do teu lado, daquele que caminham com você na mesma direção. Precisamos viver essa verdade nesses dias, de que Jesus se dispôs a carregar o nosso fardo e ao mesmo tempo que Ele deixou o exemplo, nós precisamos, como o apóstolo Paulo diz, levar os fardos uns dos outros. Que o Senhor nos abençoe, que esta verdade sirva de despertamento para o teu coração e para a tua vida, para que, como filhos de Deus, possamos estar vivendo de maneira que cumpramos a lei de Cristo. Que Deus te abençoe, tenha um excelente dia na presença do Senhor, em nome de Jesus.